A presença do cinema na escola vai ser tema de debate entre 13 e 16 de setembro na Cinemateca Brasileira. Para conversar um pouco sobre esse encontro e principalmente sobre como usar cinema em educação, estou conosco agora a Manuela de Castro Nabuco, que é diretora da Escola Carlitos, que fica na Zona Oeste da cidade de São Paulo, e o Paulo Pastorello, que é cineasta que trabalha com cinema e educação. Tudo bem? Tudo bem. Então, esse encontro que vai ter agora na Cinemateca Brasileira, vocês participaram. A Escola Carlitos é que participou da organização disso, não é? Vocês já trabalham com cinema dentro da escola e era sobre isso que eu queria conversar com vocês. Como é que começou essa história, Manuela? Nós trabalhamos há 4 anos com o cinema dentro do currículo escolar, quer dizer, como matéria obrigatória, desde os 3 anos de idade. Quer dizer, o cinema participa da formação das crianças na educação infantil e no ensino fundamental 1 e 2. E, bom, nós começamos por elaborar um currículo de cinema, quer dizer, um programa. Sei, mas vocês foram buscar isso onde? Na França. Na França. Na França, bom, eu faço algumas coisas na educação francesa, alguns trabalhos mais na área de língua, de aprendizagem de língua materna mesmo, mas eu tenho bastante contato com escolas públicas francesas. E eu comecei a ter contato com o trabalho que eles desenvolviam em cinema, Gostei muito, achei extremamente interessante, vi algumas coisas dentro da sala de aula mesmo, dentro dos cinemas, as crianças vão aos cinemas e com os seus professores e fazem algum trabalho ali mesmo de reflexão sobre o filme, desde muito pequenos. Sei. Então, nós chamamos uma pessoa, nós trouxemos uma pessoa que trabalhou conosco 3 anos, ele ficou praticamente até esse momento conosco, para elaborar um currículo, um programa para cada faixa etária. Fizemos isso. Hoje o programa está dentro do nosso... Está validado pelo Ministério da Educação, aquele programa que você envia todo ano. Então, ele faz parte, é uma matéria como outra qualquer, ela está dentro do currículo de artes visuais. Tá certo. E você trabalha com isso, bom, a Escola Carlitos é uma escola particular, não é uma escola pública, é uma escola privada, e trabalha com crianças que têm esse currículo do fundamental inteiro, é isso? Fundamental e educação infantil. A Eles educação começam com 3 educação. anos. Com 3 anos, eles começam a ver filmes. Sei. Eles vão ao cinema ver os filmes 3 vezes por ano. Esses filmes são trabalhados dentro da escola, a imagem. Né? Bom, a intenção. Por quê? Por que nós fizemos isso? Bom, nós começamos a discutir, a perceber que as crianças hoje visitam muito mais a imagem do que a literatura. Nós damos uma grande importância para o trabalho com literatura dentro da escola, eles trabalham imenso a literatura portuguesa mesmo, né? A brasileira e as outras de língua portuguesa. E mesmo de língua estrangeira, porque eles aprendem 3 línguas, então eles trabalham. A literatura é muito trabalhada, as artes plásticas também. A escola tem uma preocupação muito grande em trabalhar a arte, fazer com que eles tenham um contato grande com a arte. Mas a gente percebeu que faltava nesse currículo alguma coisa mais séria, ligada, mais intensa e mais permanente, ligada à educação para a imagem. Para a imagem, né? Para a imagem. Aí vocês trabalham com o Paulo, é isso? Aí a gente chamou cineasta. Chamou cineasta para trabalhar. E o Paulo pegou a coordenação do projeto com a visão de um cineasta, não de pedagogo. Então vamos falar um pouquinho com o Paulo. Você trabalha com crianças pequenas, né? Você pega essa faixa de 3 anos também? Não, ainda não tive essa experiência. Tá. Mas então, eu queria saber como é que você trabalha, como é que se usa cinema na escola? Quer dizer, vocês fazem um projeto, que é um projeto que vem lá da França e tal, provavelmente vocês devem ter feito alguma adaptação para usá-lo no Brasil. Eu queria saber como é que vocês fazem esse trabalho. Isso que a gente queria entender. Eu acho que é importante ressaltar assim, que tem
quando o cinema entra na escola, eu acho que ele tem diferentes maneiras de se entrar, né? Acho que o uso mais corrente que a gente conhece é sempre um uso instrumental do cinema. Um apoio didático para a história, geografia, alguma coisa assim. Passa lá um filme e depois faz um trabalho em cima do filme e o filme ligado a alguma disciplina. Alguma disciplina, em geral, o foco está no assunto, né? Na mensagem, enfim. E de um lado. Do outro lado, você tem, vamos dizer, um uso também do ponto de vista da linguagem do cinema, querendo, enfim, uma tradição que vem aí da semiótica e tudo, de você decodificar isso para você ter uma educação pela imagem que torne a pessoa crítica frente a esse universo todo de imagem com a gente está mergulhado, tudo isso. E tem uma terceira hipótese aí que entra e que está ligado muito a esse trabalho que a Cinemateca Francesa desenvolve, com uma tese de uma pessoa que trabalha muito isso, que é o Alain Bergalat, lá na França, que é do cinema entrar na escola do ponto de vista do processo criativo. O filme, ele é vamos dizer, ele é um registro, o filme final, a obra final, é como se ela fosse um registro de um processo criativo que aconteceu. E toda a ideia de você abarcar o cinema na escola é de colocar o aluno, tanto no processo de análise como no processo de criação, em contato. No processo de análise, pensando a obra como ela foi criada e colocando a criança em contato, vamos dizer, pensar a cada instante que o diretor tomou alguma decisão e tentar se colocar, né, todo espectador como um diretor, ou enfim, como um cineasta em potencial. E a criação vem, a prática, vamos dizer assim, a criação do ponto de vista prático, não só da análise, vem para colocar, de fato, o aluno nesse momento de tomar decisões, escolhas. Sim, você está dando cinema para ele como uma forma de se comunicar, é isso? De criar. Mais de você criar. Você cria e se comunica. Você pode criar e se comunicar por verso. Sim, sim. É porque o comunicar fica como se fosse uma coisa... sempre tem uma mensagem muito direta que eu passo. E o cinema, às vezes, é poético. Enfim, ela vai por mil caminhos, né? Mas essa coisa de experimentar o processo criativo mesmo. Então, o cinema, ele não é uma propriedade do cinema frente às outras artes, mas o cinema, enfim, é uma coisa que vem dele, é que o cinema ele só existe num contato tete-a-tete com o mundo. Mesmo a ficção, ela está num contato tete-a-tete com o mundo. Então, esse reinventar do mundo num processo criativo, que é o potencial do cinema na escola com a criança. Sim, entendi. Vocês já fizeram um trabalho, já exibiram um trabalho, os meninos lá da escola fizeram um trabalho, já exibiram eles na França. Que tipo de trabalho foi esse? Como é que vocês chegaram a essa elaboração final? Vocês, os meninos passam, você falou, né, uma fase, você falou também assistindo, vão lá, voltam para a sala, ou discutem lá mesmo, na sala de cinema. É esse processo todo? É esse processo. Eles têm um processo, eles passam por uma análise de vários filmes, né? Uhum. E, bom, essa análise, o que a gente quer que eles façam? Que eles tenham uma interação com a imagem, que eles conversem com essa imagem. Sim. A gente fala comunicação é isso, quer dizer, que ele consiga decifrar o código para se comunicar com essa imagem, quer dizer, é isso que para nós foi... Nós começamos a perceber que as crianças, elas iam ao cinema, mas elas nem sabiam contar o que elas tinham visto. Quer dizer, ela vai ao cinema consumir cinema, não verdadeiramente gostar de cinema e entender o cinema. E isso começou a ser uma preocupação. As crianças vão ao cinema, mas elas... no dia seguinte você pergunta, o que você viu? Eu vi uma luta, eu vi isso, eu vi aquilo, mas ela não interagiu com a obra, como o Paulo fala, ela não percebeu que aquilo é uma criação artística. E isso é que a gente faz um trabalho quando eles veem filmes. Normalmente tem uma fase que é a escolha dos filmes, que é feita pela equipe que trabalha cinema na escola. Tá. E essa escolha, a gente prioriza os filmes de excelência, aqueles filmes que já foram consagrados mesmo, como filmes bons. Também se avalia a adequação do filme para a faixa etária. E depois a gente faz um trabalho grande em torno do filme. E o que eu acho interessante desse trabalho é que ele vai trabalhar essa obra, inclusive com os colegas dele, né, que são da mesma geração dele. Então, a gente dá muita oportunidade para que eles conversem, nós levantamos questões, eles transferem, inclusive, o que eles viram para outras linguagens, desenho, escrita,
Mas há toda uma conversa coletiva entre eles sobre o filme. E como é que vocês chegam no menino fazendo um filme? Depois, Qual é que é esse momento? Em função de todo esse trabalho que a escola criou, né? Ela acabou são duas fontes que a escola bebe na França, né? Uma que é um dispositivo que chama École Cinéma, que está presente em, sei lá, 80%, 90% das escolas francesas, das escolas públicas francesas, e um outro dispositivo ligado ao setor de pedagogia da Cinemateca Francesa, criado no centenário do cinema, que chama Le Cinéma Saint-Anne de Jeunesse. E que é, vamos dizer, um laboratório... 100 anos de juventude. 100 anos de juventude. E que é, vamos dizer assim, um laboratório experimental. E que começou na França, com algumas escolas, se expandiu com outros países. Hoje tem 7 países, em torno de 30 escolas participando desse laboratório. E esse laboratório ele é pensado nessa perspectiva do cinema como arte e do processo criativo. Então, ele é um projeto que dura um ano, no qual... Enfim, vamos dizer, em linhas gerais, a pedagogia escolhemos um tema para atacar o cinema. Enfim, você pode ver o cinema de diferentes pontos de vista, enfim, diferentes... Então, cada ano elege-se um tema, a cor, figura a fundo, mostrar e esconder. O ano passado foi um tema que, enfim, a mim me interessou muito como documentarista, que é a parte do real na ficção, e eu conhecia isso do avesso, enfim, a ficção no documentário. Então, a partir disso, se elege, enfim, inúmeros filmes, trechos para discutir essa questão. E então você tem um processo todo de atacar o cinema, de ver o cinema a partir dessa ótica, a partir de uma série de trechos de filme. Então permitir que o aluno, em contato com os trechos de filmes, façam as suas relações, enfim, que essa seja a matéria do pensamento, de criação do pensamento junto. E a partir disso você tem exercícios que são pensados, então são 3 exercícios pensados que trabalham alguma questão desse tema, e depois disso você vai para a realização do curta-metragem. Então a primeira fase, vamos dizer, é a análise, não como um inverso da prática, mas uma análise pensando a criação. Então ela se baseia em ver trechos de filmes inteiros, discutir, realizar exercícios, ver os exercícios, enfim, todo esse trabalho, e depois se mergulha enfim, no fazer de um curta-metragem, desde o roteiro até a montagem final. E é feito em grupo pelos alunos? Em grupo e individual. Tem os 2 momentos sempre, né? É feito individual, em pequenos grupos e coletivo, em um grupão grande. A classe toda participa de várias formas. E aí vocês inscrevem isso naquele festival francês? Uma vez que você participa do Saint-Anne de Jeunesse, dos 100 anos de juventude, você, enfim, alguns não necessariamente todos os filmes que você fez, mas alguns você leva... Alguns são levados a esse festival. Ano passado vocês levaram, Nós né? levamos 3. E foi bacana? Foi muito bom. E os meninos vão também, né? Isso deve ser uma diversão, né? Então eles adoraram, né? Porque ver o filme que eles fizeram... É muito interessante. Passando por público francês. Não, e num telão, né? Na Cinemateca, naquele... Com Costa Gavras. Eles diziam que eles não tinham... Eles falavam, nossa, a gente não tinha ideia que ia ser assim, porque eles tinham ideia de uma coisa muito menor, na verdade. Né? Entendi. Mas é legal, né? Mas aí quando vocês fazem, vocês pensam que isso vai ser visto por um público que não fala a língua portuguesa, que é a língua deles, eles fazem alguma coisa com a língua... legenda o filme, né? Sim, mas... sim. Você podia fazer um filme... Mudo. Um filme sem... Não, pode, até podemos. Em não, qualquer língua, né? Até pode ser que uma hora seja essa a escolha, não foi o caso. O que é interessante desse trabalho, pelo menos o que eu percebi, né? Claro que a gente já sabia isso, mas você nem precisava ter a língua, que não é a língua que te dá... O filme italiano passa, você fala, é um filme italiano. Exatamente, quer dizer, não é o gestual a língua não é uma questão para o cinema, assim, é uma questão muito grave. Muito grave. Então, na verdade,
é muito interessante discutir isso com os meninos Tá, também. e os pais curtem, tá, você acha que isso faz diferença na educação? Um menino que tem esse tipo, quer dizer, é um exercício isso, né? Você decodificar coisas, enfim, passar aquilo para o papel, voltar aquilo para a mesma linguagem. Vocês acham que esse menino ele consegue trabalhar melhor as coisas na escola do que outros? Você acha que é bom para ele? Bom, se você não achasse, não teria adotado, né? Mas me dá para a gente encerrar a nossa conversa aqui. Eu Me dá acho seu que a gente pensamento a tem que ter uma respeito. preocupação em formar uma pessoa. Uma pessoa que seja, assim, acho que você tem que ver a criança como receptora de cultura, mas também produtora de cultura. Não exatamente. Então, assim, acho que cada vez mais você tem que ter uma preocupação com não dar uma educação só utilitária, para ele ser um ótimo profissional, para ele ganhar dinheiro, mas para ele ser uma pessoa que interaja com o mundo dele, que faça uma leitura do mundo dele, e que seja um produtor de cultura também. Okay. E eu acho que quando você dá oportunidade para as crianças fazerem isso, você está dando oportunidade para elas produzirem cultura, o produto delas. E no espaço coletivo, que eu acho que a escola é fundamental para que isso aconteça, para você poder dar para essa criança a possibilidade de produzir cultura com o outro. Com o outro, que é mais então, legal. Então, acho que isso é fundamental. Acho que a arte, você poder desenhar, pintar, fazer cinema, fazer contos. Abre horizontes, vamos dizer eu assim, acho, para as pessoas. Acho que você torna a pessoa melhor para o seu mundo. Obrigado, sua presença. Eu queria só deixar, então, se alguém se interessou sobre essa exposição, né, esse debate que vai ter entre 13 e 16 de setembro na Cinemateca Brasileira, eu queria deixar o site da Cinemateca, porque lá você encontra mais informações. O site da Cinemateca é o cinemateca.org.br, está aí. Muito bem, obrigado pela presença de vocês aqui no Unesp. Um grande abraço.